O objetivo principal dessa videoaula é apresentar as trocas de calor em recipientes termicamente isolados. Mas antes de dar início à apresentação do tema, é necessário destacar o que é o equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico consiste em um fenômeno em que dois corpos de diferentes temperaturas são colocados em contato. Com isso, há uma transferência de calor entre os corpos, originando assim uma temperatura meio que igual nos dois corpos. Um exemplo de equilíbrio térmico que podemos observar, e que também é bem simples, é a água gelada sendo colocada ao fogo. Bem, a água gelada ela já começa a ganhar calor a partir do momento em que ela sai da geladeira e entra em contato com a temperatura ambiente. E essa troca de calor, essa absorção de calor aumenta mais ainda quando a água gelada entra em contato com o fogo. Bem, a partir de então, quando existir um equilíbrio térmico entre os dois corpos, será quando a água gelada tenderá à mesma temperatura que o fogo. Para demonstrar um exemplo mais completo sobre equilíbrio térmico, poderemos fazer um experimento aqui com águas. Bem, é o seguinte. Aqui, esses dois recipientes contêm água. Aqui, 50 ml de água que estão a 10 graus e aqui 100 ml de água que estão a 20 graus. A mistura, o que nós buscamos saber aqui é a temperatura dessa mistura. Para isso, nós precisamos só fazer um cálculozinho básico. Bem, vamos utilizar aqui a proporção de 1 para 50 ml. Como aqui foram utilizados 50 ml a 10 graus, diremos que seja 1. E aqui 100 ml, que corresponde a 2 vezes 50 ml, corresponde a 2. Bem, multiplicaremos esses valores que eu disse pelo valor da temperatura. Bem, aqui como eu disse que foi 1, multiplicaremos 1 por 10, que dará 10. E aqui 2, que corresponde a 50 ml, por 20, o que dará 40. Bem, o somatório das temperaturas dará 50 graus. Porém, aqui foi dito 50 ml que era 1 e aqui 2. E o somatório dessas ml dará 3. Dividiremos então 50 graus, que foi o valor aqui obtido a partir daquele cálculo, por 3, o que dará em média a temperatura de 16,7 graus. Bem, então 16,7 graus é a temperatura que essa água se encontra. A gente pode observar isso também em relação ao equilíbrio térmico a partir dos termômetros. Termômetros corporais são utilizados para medir a temperatura corporal do seu corpo. Só que quando a gente coloca ele, a gente tem que esperar um tempinho. Por quê? Porque ao a gente esperar, ele entra em equilíbrio térmico com o nosso corpo e assim dará o nosso valor, a nossa temperatura corporal. Por último, nós vamos fazer aqui um experimento do suco com gelo. Esse suco, a água que foi utilizada nesse suco se encontra em temperatura mais ou menos ambiente, enquanto o gelo apresenta uma temperatura de mais ou menos menos 10 graus. Ao colocarmos uma pedra de gelo em contato com a água que está em temperatura ambiente, a água do suco cederá calor para o gelo, que o mesmo começará a se fundir, mudando seu estado físico. Porém, o equilíbrio térmico só acontecerá quando o gelo for todo transformado em água e se misturar com o suco. Só para lembrar, a transferência de calor será nula, quando os dois corpos apresentarem a mesma temperatura. Agora, vamos para a parte de calorimento e trocas de calor com a Alice. Agora vamos analisar a troca de calor entre dois corpos colocados em um calorímetro, que absorve uma quantidade significativa de calor. Essa quantidade significativa de calor vai depender da capacidade térmica. Essa capacidade térmica depende da relação entre a quantidade de calor absorvida pelo corpo e a elevação de temperatura, que matematicamente pode ser a
igual a ΔQ sobre ΔT, onde C é a capacidade térmica, ΔT é a elevação de temperatura, e ΔQ, é a capacidade, é o calor absorvido. Para tanto, vamos supor a troca de calor entre três corpos. Um de corpo X, com temperatura Tx, um corpo Y com temperatura Ty. No caso, essa temperatura Ty vai ser menor do que a temperatura X, e o terceiro corpo, que é o calorímetro. Como eu já tinha falado anteriormente, como a temperatura de Tx é menor do que a Ty, então o corpo X vai ceder um pouco do seu calor absorvido, para o corpo Y, fazendo com que eles fiquem iguais. E também esse calor cedido, o calorímetro também vai absorver, certo? Calor absorvido por X, fazendo com que estes três corpos fiquem iguais. Então, podemos equacionar aqui. A quantidade de calor absorvido por X vai ser igual à quantidade de calor absorvido por Y, que vai ser igual ao calor absorvido pelo calorímetro. Isso tudo vai ser igual